Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Você se considera um gaúcho raiz? Toma mate todo dia e sempre faz churrasco no domingo? Ou não se identifica muito com essas tradições? Bom, em meio ao mês que celebra a nossa cultura e também a Revolução Farroupilha, vamos falar sobre o perfil do gaúcho. Para isso, nós recebemos em nosso estúdio a diretora administrativa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e também historiadora Luciana da Costa de Oliveira. E, além disso, o historiador Luiz Cláudio Nunes Knerim. Bom, já vamos começar então, primeiramente, com uma pergunta para vocês dois, direcionada no começo com a Luciana mesmo, sobre o que é esse gaúcho, né? O que é ser gaúcho na atualidade. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Mariana, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. E falar sobre o que é o gaúcho hoje é uma coisa bastante interessante, porque a gente está falando de história, está falando de construções e construções que são feitas ao longo do tempo, né? Então, a gente agora está passando por essa Semana Farroupilha, né? E a gente vê essas manifestações em vários espaços da cidade, em vários espaços do estado e até fora dele, né? Mas pensar esse gaúcho na atualidade é pensar numa espécie de um caldeirão cultural onde a gente coloca várias coisas dentro, né? Várias coisas, eu digo, vários aspectos culturais, várias etnias, várias culturas. É uma diversidade, né? E daquilo a gente mistura e sobressai esse tipo atual que nós convencionamos chamar gaúcho, né? Porque se a gente vai observar esse gaúcho no passado, a gente vai encontrar o nosso peão de estância, né? E desde esse peão de estância, e a gente vai remontar lá o século, né, 17, 18, até hoje, 2024, muita coisa passou, muita construção foi feita, muita ressignificação desse tipo foi feito também, até nós chegarmos, né, hoje, nessa Semana Farroupilha de 2024, com diversas questões aí que estão abertas ao debate, né? Então, o gaúcho hoje, para mim, ele é uma construção de diversos elementos que foram sendo somados aí ao longo do tempo, foram ressignificados, foram readaptados e, sobretudo, e é uma coisa que eu acho que é bastante importante, foi utilizado em momentos específicos da nossa história, né? Seja num período que marcou o fim do Império e o início da República, seja o período onde a gente teve a Revolução de 30 e a gente precisou ter um gaúcho um pouco diferente do nosso gaúcho vizinho platino. Então são várias construções e eu percebo esse gaúcho hoje muito através dessa mistura e dessas construções. E vamos repercutir a mesma pergunta então com o Luiz Cláudio, pedir para o senhor comentar se concorda da opinião da Luciana, se gostaria de acrescentar mais alguma coisa e, primeiramente, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Olá, é um prazer estar dialogando aqui com a colega historiadora e colega do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Compartilhamos muitos debates e um dos temas é esse tema. A história do Rio Grande do Sul é presente naquela instituição. Bem, eu gostaria assim, de pautar uma questão que é um pouco polêmica. O 20 de setembro a gente comemora o dia do Farroupilha. Não, é o dia do gaúcho. E as celebrações que são realizadas no acampamento Farroupilha, em todos esses festejos, são celebrações da nossa gastronomia regional, da nossa musicalidade regional, né, os fandangos, os bailes, enfim, são celebrações, né, que estão muito mais ligadas ao campo da antropologia cultural, do folclore e até da psicanálise, se for olhar assim, menos da questão histórica. Embora esse gaúcho, né, tenha uma historicidade, né, na sua construção, mas nós temos que pautar essa separação, né? No Uruguai e na Argentina, a identidade gaúcha não tem vinculação nenhuma com fato histórico algum, nem com a independência do Uruguai, nem com a Revolução de Rosas, em nada. Lá, gauchismo é elemento cultural, né? Elementos também
da sua vida diária, enfim, porque é uma cultura que também está localizada no campo, tem raízes no campo. Um país essencialmente agrário, como o Uruguai, a Ondina Fachel fez um trabalho muito bom de antropologia, né, os gaúchos, e a pesquisa dela se deu justamente no sul do Rio Grande do Sul e fronteira com o Uruguai, desse gaúcho campeiro, desse homem peão de estância, como falou a Luciana. Então, o que a gente vê aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, nos festejos, né, do gaúcho, é uma representação, né, uma alegoria, né, daquilo, né, tanto do homem do passado, como disse a Luciana, como desse homem que ainda existe nos campos, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. E no meio desse gauchismo, né, existem vários grupos sociais. Não é apenas o tradicionalista vinculado ao MTG, né, do Centro de Tradições Gaúchas, mas nós temos mais de 1000 centros de tradições gaúchas que não são filiados ao MTG, piquetes independentes que não têm uma relação orgânica com as regras, com os regramentos que o MTG impõe às suas entidades. Nós temos grupos que se identificam como missioneiros, como músicos regionalistas. Tem uma juventude que, se ela existisse hoje, seria o gauchismo universitário, mas que na época e eu faço parte dessa juventude, nós nos chamávamos de nativistas, músicos nativistas, poetas nativistas. Eu fiz parte dessa juventude lá no final dos anos 70 e anos 80, porque nós não queríamos ser confundidos com os regionalistas Teixeirinha, Gil de Freitas, José Mendes, não queríamos ser confundidos com os tradicionalistas de CTGs. No meio desse mundo gaúcho, da bombacha, surgiu também o movimento da Che Music. Hoje essa música também já se transformou. Existem muitas associações de criadores de gado, criadores de cavalo, que não tem relação alguma com o movimento tradicionalista gaúcho e estão nesse universo. Então são vários grupos que inclusive mereciam, além do estudo antropológico, o estudo sociológico, menos no campo da história. Então é muita gente que circula nesse meio, que curte, vamos dizer, essa identidade. E nem sempre a gente pode chamar eles de tradicionalistas, né? Tradicionalista é uma parte, um pequeno grupo, né, de CTGs vinculados, né, ao movimento tradicionalista gaúcho, o MTG. Mas tem muito gaúcho, muita representação de gauchidade nesse meio aí. Antes da minha próxima pergunta, pedi só para o senhor mostrar novamente o livro, para o pessoal que está de casa poder ver bem ele, fazer um closezinho aqui na nossa câmera. É um estudo antropológico sério, é um excelente livro, para estudar o gaúcho, esse homem campeiro. Ondina Fachel, é a tese de doutorado. É uma referência, né? É uma referência nos estudos sobre o gaúcho, o livro da Ondina, a tese da Ondina, né? E onde ela discute, ela vai a campo para ver quem é esse homem que a gente fala, né? A gente vê aqui, por exemplo, durante os festejos Farroupilha, toda essa questão da sociabilidade, né, do festejo, mas se a gente vai entender quem é esse gaúcho na sua origem, ele é um homem solitário, aquele homem que, né, que vagava, e aí várias também denominações desse homem vago, né, enfim, que vai chegar até o gaúcho, depois por uma denominação que vem ou de cima para baixo, que a gente ainda hoje está nessa discussão polêmica, mas a Ondina vai justamente nessa base, nesse homem que hoje em dia se diria o gaúcho raiz, diferente do gaúcho Nutella, para deixar o debate contemporâneo, né? Mas esse gaúcho raiz é esse homem do campo, é esse homem solitário, é o homem, né? É uma cultura masculina também, isso é uma coisa muito importante da gente dizer, né? Porque a gente vai ver depois a prenda que vai entrar nesse contexto, mas é uma construção também, porque se a gente vai analisar a cultura gauchesca mesmo, como estudado pela Ondina, a gente vai ver que é
uma cultura masculina. Então, enfim, né, tem N questões que a gente desdobra daí, mas é um trabalho, como o Cláudio, né, sublinhou, e eu também gostaria de sublinhar, é um trabalho referencial para quem se dedica aí a trabalhar com essas questões de quem é o gaúcho. E essa tradição, né, do homem solitário, o homem do campo, ela ainda se mantém hoje em dia? Quais as diferenças e as semelhanças, né, desse tradicionalismo quando se surgiu mesmo, enfim, para como a gente vê hoje em dia, falando então não dos outros movimentos modernos, como o Luiz Cláudio comentava, mas do tradicionalismo gaúcho ainda, Luciana? Então, é uma questão que a gente vai perceber mais contemporaneamente. Claro, nós historiadores falando contemporaneamente, está lidando lá com os fins dos anos 40 e início dos anos 50, mas é quando a gente tem uma espécie de institucionalização de ritos, né? Ritos que a gente estava vendo desse peão de estância, né? Desse homem, antes de ser um peão de estância, mas quando ele era esse homem que circulava por um espaço que não existia fronteira. Então, por isso a gente fala desse gaúcho, ou desse gaúcho, desse homem que circula numa região que a gente chama de região rioplatense, ou a região do Prata, porque ele circula por um espaço que não existia. Aqui é Rio Grande do Sul, aqui é Argentina, aqui é Uruguai. É o espaço do Pampa, né, que é onde esse homem está caminhando, está fazendo a sua história, digamos assim, né, mas... Gente, eu estava falando tudo isso e me esqueci, perdi o meu fio. Eu estava falando do... Não tem problema. A pergunta foi mais sobre a questão das diferenças, as semelhanças que se mantém. Né? Ai, isso, desculpa, não gente. tem problema, pode seguir. Mas a ideia era essa, então pensar esse gaúcho que está lá, que é esse homem, né, que transita por esse espaço, depois que se transforma nesse peão de estância, depois com a criação das estâncias, a formação dessas estâncias, e um tempo, imagina, aqui a gente está dando um salto histórico enorme, mas pensar como o século XX vai ressignificar todas essas práticas que existiam no campo, né? Então, se por um lado a gente vai hoje, talvez, para uma cidade da campanha, seja ali Alegrete, Uruguaiana, daquela região da campanha, a gente ainda consegue observar algumas reminiscências, né? Mas quando a gente vem para a cidade, existe um choque cultural muito grande. Sobretudo quando a gente tem toda aquela formação, e o Cláudio aqui, melhor que eu, sabe, de toda essa construção e essa formação do tradicionalismo aqui a partir da fundação do 35 CTG, que é quando se passa a se institucionalizar esses ritos. Então, coisas que se faziam como uma prática na campanha, se institucionaliza num espaço que vai ser chamado a partir de então de Centro de Tradições Gaúchas. Então, que tem um regramento, né, que pode botar determinada roupa ou não, né, que pode fazer de uma forma ou outra, de uma coisa que era num passado, né, uma prática livre, enfim, né. Então, essa questão do tradicionalismo que vai ser oficializada ali em 1948, depois com o próprio movimento tradicionalista gaúcho, né, Cláudio? Aí a gente vai ver toda essas práticas do campo dentro da cidade e, sobretudo, num contexto de grande influência norte-americana, que a gente está num pós-guerra, a gente está num contexto onde aquela cultura de massa norte-americana está chegando aqui. Então tem um texto do Barbosa Lessa que eu adoro, que é aquele do chimarrão, que ele ensina a tomar chimarrão, que não era tomar Coca-Cola de canudinho. Então tem todas essas relações que se fazem entre práticas da cidade e práticas do campo e que está entrando em choque com aquela própria questão de uma construção de identidade. Afinal de contas, quem somos nós do campo, né? Levando em consideração essa gurizada que veio do interior para Porto Alegre, para estudar, enfim. Mas quem somos nós aqui nesse contexto cultural de massa, né? Que está se desenvolvendo, tá se criando aqui, né? Mas... Luciana, até esse momento, né, até 47, um pouco antes de 47, quando o Paixão Cortes começam a pensar, idealizar o Centro de Tradições Gaúchas, nessa primeira metade do século XX, nós nem gaúchos, nem nos chamávamos de gaúcho. Nós éramos rio-grandenses ou sul-rio-grandenses. Tem um trabalho aqui de uma colega nossa, historiadora também, Carla Renata Souza Gomes, que é um trabalho também de fôlego,
né, de rio-grandenses a gaúchos, né, o triunfo do avesso, trabalho, né, como que nós fomos nos transformando, né, transmutando de rio-grandenses a gaúchos. Claro que hoje ninguém no estádio de futebol vai gritar, sou rio-grandense, não a gente vê o grito de guerra, tanto na torcida do Inter como na do Grêmio, eu sou gaúcho, não. Mas houve uma inversão aqui. A palavra gaúcho e tudo que estava relacionado a essa terminologia do gauchismo era excluída da sociedade, era uma classe social. Quando existiram os gaúchos como um grupo social, eles eram desertores dos exércitos espanhol ou português, eles eram fugitivos das estâncias, negros fugitivos das estâncias, eram índios que não aceitavam a catequese. E nós temos muitos documentos que falam desses homens vagos que caçavam gado selvagem, no tempo que não existiam as cercas, né, e esse gado vagava, eles matavam esse gado como se eram nômades, né, então os farroupilhas, como eu falava, não se chamavam de gaúchos, seria uma ofensa muito grande chamar um homem, um militar, de um gaúcho, né, eles eram camaradas, porque eram soldados, ou se chamavam de continentinos, ou de rio-grandenses, de gaúchos não. Gaúchos não. Gaúcho era ofensa, porque eram esses homens excluídos, né, das sociedades, que não tinham acesso à terra, que assaltavam e roubavam o gado das estâncias. Então, como eles poderiam se chamar de gaúchos? Esses homens que chamamos de heróis, entre aspas, né, de homens ilustres e guerreiros das sociedades, não eram gaúchos. Eles eram rio-grandenses, eu sou rio-grandense. Então, houve essa transmutação, né, tanto da palavra como, né, da celebração, né, está em torno dessa palavra. Então, e aí a representação é livre, né, tanto nas artes, na música, até no comportamento. Por isso que eu disse, é um estudo que cabe muito mais à sociologia, à antropologia cultural e até à psicanálise, porque nós vamos ver nesses acampamentos gente gaúcho, falando de machismo e homens, né? Gaúchos que se comportam como verdadeiros capitães Rodrigo Cambará, né? São sujeitos desordeiros, bagaceiras, né? Gritões, enfim, totalmente diferente do gaúcho campeiro que a Undina Fachel descreve no seu livro, aquele homem simples, quieto. Como nós vamos encontrar nesses acampamentos homens, um licurgo, Terra Cambará, que também está no romance do... Eu sempre brinco com essa... Nós encontramos Capitão Rodrigo e Licurgo, Terra Cambará. Um bagaceira, desordeiro, e o outro o homem da ordem. O Licurgo, um homem da ordem, organizador da sociedade, defensor das tradições da família, da terra. Então, nós vamos encontrar a representação dessas figuras, que são representações, são puras representações. Não tem vinculação com história nenhuma. Tem vinculação até com a literatura ou uma análise psicanalítica. Mas para a história não cabe estudo da história em cima disso. E Luciana, a senhora comentaste anteriormente sobre a questão de o tradicionalismo gaúcho ser muito voltado para o homem, né? Ser um espaço muito masculino. E a prenda ter sido uma coisa posterior, digamos assim, uma coisa não, né? Mas uma adição posterior. Pedi para a senhora falar então do papel, né, da mulher na construção desse perfil do gaúcho, na construção desse tradicionalismo na nossa cultura, como prenda, enfim, ou mulher do campo também. Então, a gente vê, né, e como a gente comentou antes, essa cultura gauchesca ela é muito masculina, por questões óbvias, por questões históricas, por questões, né, desse homem que a gente estava falando, que lida com o gado, lida com o cavalo, que é esse homem solitário. E é justamente no livro da Undina, também nesse estudo da Undina, e também no estudo do Joselito Zala, que faz um trabalho muito importante também sobre essas questões relacionadas à construção desse gaúcho, que é buscar o papel da mulher. Porque quando a gente começa também a falar na Semana Farroupilha, a gente sempre vem com questões bastante
pontuais para serem discutidas. E uma delas é a questão de gênero, né? Onde está a mulher nesse espaço? E aí eu também trago questões da minha família, que a minha família é de uma cidade da fronteira, lá de Alegrete. Então a gente cresceu ouvindo músicas que menosprezavam o papel da mulher, né? E, nossa, tinham músicas que eram verdadeiros, né? Ai, como é que era? Enfim, não vou lembrar o verso, mas que a mulher era aquele objeto auxiliar da casa. Ou, né, em outras palavras, também o objeto que tinha que ficar à disposição na cama. E isso a gente vai encontrar nessas letras, em algumas letras, as músicas, enfim. E aí, quando a gente para pensar, bom, e onde é que entra a mulher aí? E aí a gente vai entender que ela também foi uma construção dentro tudo isso que a gente vê hoje, né, dessas construções que foram feitas, de pensar, bom, do gaúcho precisa de uma mulher, né? E aí, historicamente, a gente vai encontrar essa mulher aonde? Na figura da China, né? E a gente vai falar do chinaredo, aquela coisa toda, mas não seria interessante trazer esta mulher, esta China ali, né? Então se criou também e se trouxe da própria literatura a prenda, que aí a gente pensa, né? E aí eu lembro muito das aulas que eu dava sobre a vinda da família vinda da família real para o Brasil em 1808, que aí a gente discutia bastante da questão dos vestidos, né? Nossa, Carlota Joaquina chega no Rio de Janeiro, aquele calor insuportável, ela com aqueles vestidos de veludo derretendo. E aí a gente vai pensar aqui no Rio Grande do Sul, só, né, pensando no nosso contexto aqui, num verão no Alegrete, que faz, sei lá, 700 graus na sombra. Como é que a gente vai ver toda aquela vestimenta, né, da prenda na lida do campo? Então a gente tem que ser crítico nesse ponto também, né? Bom, em que momento ela vai aparecer? Claro que a gente está falando de uma mulher do gaúcho, daquele homem do peão de estância. Mas aí quando a gente vai para a estância e tem a outra mulher, enfim, aí já é uma outra história. Mas é interessante a gente ver hoje em dia todas essas participações, né? E ainda, né, buscando um espaço dentro desse movimento, porque a gente vê tem muitas mulheres importantíssimas dentro do movimento tradicionalista, dentro de todo esse ambiente gauchesco, mas é preciso dizer que foi um espaço conquistado, né, a duras penas, através de preconceito, daquela coisa, não, mulher em casa, mulher na cozinha, mulher não sei o que. Então, trazer a mulher para dentro desse espaço tipicamente masculino foi uma grande conquista também, né? Independente das questões aí que a gente está falando da Semana Farroupilha ou não, ter a mulher ali é uma conquista desse espaço e demonstrar também que, bom, vamos pensar que não é só isso, né? Vamos trazer um pouco do papel dessa mulher na história. E aí, bom, a gente vai ter, eu acho que um ponto de partida quando se romantizou a Casa das Sete Mulheres, e aí se falou muito da questão nossa, a mulher fica em casa quando o homem vai pra guerra. O próprio filme Anaí de las Misiones, que traz um pouco essa questão do papel da mulher forte, e aí a gente tá fugindo um pouco desse estereótipo da prenda, que a prenda é delicada, a prenda tem todo um traquejo diferente dessa mulher Garibaldi ia que pra era guerra. exatamente a própria Anitta, né? Eu lembro muito, tem muito presente para mim a figura da Anaí, que é aquela mulher que é uma fortaleza, que é ela que tá ali enfrentando todos aqueles absurdos da guerra, de uma mulher que tá numa casa com os filhos sozinha. Então, poxa, tu para e pensa, não, isso não é só um filme, né? Isso em algum momento também aconteceu nesse vasto campo aí do Rio Grande do Sul, mas pensar as Anitas, né, essa mulher multifacetada que foi a Garibaldi, e em contraposição à prenda, né, que aí que a gente consegue perceber que, bom, então em algum momento ela apareceu ali para dar um pouco talvez dessa leveza, um pouco, talvez eu esteja completamente errado, mas é um pouco desse ambiente feminino dentro de um espaço muito masculino. Não sei eu ouço assim, eu ouço todos os anos e se repete pelas redes sociais, assim, não, essa cultura gaúcha é uma cultura de uma elite branca, estanceira, racista, latifundiária,
e machista e homofóbica, são os defeitos que jogam, né? Por isso que não curto dessa cultura. Olha, bom, nessas afirmações, assim, tem desconhecimento, em parte. Porque se vier aqui para um acampamento, aqui em Porto Alegre, outros que existem no interior do estado, vão perceber que ali não é cultura de branco. É uma cultura mestiça e tem, né, estão ali inúmeros grupos de negros acampados. Segundo, vai faltar terra para tanto latifundiário, né, porque aqui quantos milhares de pessoas circulam no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Né, então, essa cultura de latifundiário, vai faltar campo para tanto latifundiário. Tá? É uma cultura machista, homofóbica. Sim, e a sociedade brasileira não é? Então, o movimento, né, essa representação, ela espelha, né, a sociedade brasileira. Todos os vícios, todos os preconceitos da sociedade brasileira. Então, lá nos anos 40, 50, né, mulher não podia ser patroa de CTG. Não estava. Depois, né, como a Luciana falou, ela com muita luta, a luta não só dentro do movimento, mas na sociedade, ela passou a ser hoje são inúmeras patroas, diretoras das entidades tradicionalistas. Porém, ainda tem uma coisa que eles colocaram lá, elas não podem ser chamadas de patroa, elas são a patrão. Uma bobagem, né? Uma bobagem, que o cargo é patrão, então é a patrão, né? Ainda mantém, né? Mas isso, as entidades nem respeitam, chamam, porque se a mulher é feminino, é artigo A, é a patroa. A patroa Cacau Ribeiro, que dirige o CTG da Polícia Civil, os Guardiões do Rio Grande, ela é mulher, como eu vou chamar, né, ela de a patrão, ou patrão, enfim, ela é uma mulher. Então, as mulheres conquistaram esse espaço, porque a sociedade avança e o movimento reflete o avanço da sociedade, o movimento tradicionalista. Nós tivemos até bem pouco tempo uma coordenadora dos festejos Farroupilha, que é uma mulher trans, né? É Gabriela Mendrade, né? Trans. Né? E hoje essa questão da homossexualidade, enfim, era impensável isso nos anos 40, 50, quando surgiu o movimento tradicionalista gaúcho. Então, o movimento tradicionalista gaúcho, né, ele reflete, eu digo, vícios e virtudes da sociedade brasileira, das lutas da sociedade. Mas existe muito essa concepção por parte dos outros estados, se fala muito disso até pelas redes sociais, brincadeiras, de que os gaúchos são um povo chucro, preconceituoso, né, expressões como essa. De que forma, Luiz Cláudio, a gente pode tentar desconstruir essa concepção criada, né, já de muito tempo pelos outros estados e de repente até para, enfim, pessoas que vêm de fora, não sei como é que funciona. Olha, Luciana, um colega nosso, Giovanni Mesquita do Estreito, estamos trabalhando muito em cima que esses discursos todos, foram concepções da USP, né? Da USP, né? E aqui eu quero explicar, a USP, a Universidade Federal de São Paulo, né? Ela foi criada depois que os paulistas perderam a Revolução de 30, para Vargas. Em 32, perderam a Revolução de 32, foram massacrados pelo governo Vargas e eles passaram a criticar o governo Vargas, passaram a criticar o getulismo e o trabalhismo do Rio Grande do Sul, que é muito forte, e por consequência, né, a nossa cultura regional. Nós já estamos encontrando vários pontos, né, que é um discurso uspiano, é um hegemônico, majoritário, formou muito dos nossos professores, que se formaram doutores lá em São Paulo, e eles vieram para as universidades aqui e despejaram esse discurso hegemônico em cima de nós. Nós, estou falando na nossa geração, que já está na terceira ou quarta geração pós-USP, e a gente passa a repetir esses predicativos pejorativos do gaúcho. Tá?
E aí vem, e alguns nossos historiadores dizem, nós somos, o povo gaúcho é o mais racista. Eu já perguntei para um aluno, mais racista em relação a quê? Em relação a quem? Aos baianos, aos paulistas, aos cariocas? É mais racista? Não, da onde tu tiraste, rapaz, esse dado que nós somos mais racistas? Do IBGE. Volta a pesquisar. Não, o IBGE não faz esse tipo de pesquisa. Então volta, faz a tua pesquisa. Então, são narrativas, né? Narrativas que circulam, e circulam muitas nesse período, e nós acabamos repetindo esse discurso que, para mim, né, e para o Giovanni, em certo ponto até pelo Fischer, que é da área da literatura, Luiz Augusto Fischer, fez um excelente trabalho em cima da questão literária, que o modernismo não é paulista, essencialmente paulista. Antes de existir modernismo, Semana da Arte Moderna em São Paulo, já o Simões de Lopes Neto já fazia literatura moderna. Então, existe uma série de pesquisadores que já estão se dando conta que isso é um discurso que foi imposto sobre nós. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses discursos. E eu acho que muito disso vem um pouco da literatura também, porque agora, enquanto tu falavas, eu me lembrei de um texto que era de um jornalista parnaibano que escreveu um livro chamado Pampas e Coxilhas, nos anos 40, o Berilo Neves. E ele é considerado, acho que, o pai da literatura fantástica do Brasil. E ele tem livros que são muito divertidos, assim, o teor deles. E esse Pampas e Coxilhas, em especial, ele é um texto que fala que ele estava lá estressado e precisava esfriar a cabeça e recomendaram para ele, vai para o Rio Grande do Sul. E aí a introdução do livro é ele falando, nossa, me mandaram para o Rio Grande do Sul e agora, que medo, que horror, vou lá para aquela terra de gente bárbara, que anda a cavalo, com espada na mão, que horror, que isso, que aquilo, aquele outro. E aí ele fez, gente, vale a pena a leitura. Aí ele enfim, ele entra aí ele começa a viagem dele, entra num trem e diz que sentou na frente de um homem, e aí ele começa a dar aquele estereótipo do gaúcho, né, da campanha, que era um homem corpulento, barbudo, que tinha um chapéu na cabeça, e que olhava ele assim, com um olhar meio demormaço, e ele tava apavorado, dizendo assim, daqui a pouco ele vai tirar essa arma e vai me dar um tiro. E aí ele sentiu que alguma coisa tocava a perna dele por baixo do banco, e ele começou, e aí ele narrando, e eu mais apavorado, quando eu vi, ele viu que o homem tinha uma perna de pau e estava encostando a perna dele, ele já estava achando que estava chamando para briga. Então, a partir daquilo ali, ele diz, a partir desse momento ele começou a ver que, não é bem isso. E aí ele faz, o resto do livro, é uma ode ao Rio Grande do Sul. Que gente hospitaleira, que gente maravilhosa, e não sei o que. Aí ele começa a criar várias tiradas, assim, o que é um minuano. Não, a geladeira foi inventada quando prenderam um minuano dentro do armário. Então, todas essas peculiaridades que ele vai vivenciando aqui, e isso é uma coisa recente, é 1940, se eu não estou enganado, esse livro dele, do Pampas e Coxilhas. Então, a literatura e sobretudo, esse olhar do viajante no Rio Grande do Sul, contemporâneo, a gente não está falando dos viajantes lá do 19, né? Mas esses viajantes contemporâneos, eles têm esse olhar do pitoresco para cá. Como qualquer viajante teria indo para qualquer outro espaço que não o seu, né? De questionar, nossa, né? E tu já vem com aquela imagem pré-concebida daquele gaúcho, daquele povo que, enfim, aí vem toda a mitologia, né? E todas não mitologia, que é uma palavra horrível, mas vem todas as elaborações feitas sobre a Revolução Farroupilha, né, de dizer, lá no Rio Grande do Sul, não sei, como se no Brasil não tivessem tido tantas outras guerras e revoluções. Então, é interessante que perpassa isso, né, essa coisa do gaúcho, que é brigão, que é chucro, que é isso, né, através dessa literatura. E também por conta dessa questão que a gente falava lá no início, né, porque é um homem que é solitário, é um homem que vaga pelo campo, que ele lida com ele mesmo, e aí até essa questão do estudo psicológico de
nossa, né, é um solitário no meio do pampa, e quem vivencia esse pampa, aquela imensidão, né, aquele silêncio, aquele tempo que vai devagar, e aí a gente vê toda aquela poesia do Gil Punk, que fala da roda da carreta que vai fazendo barulho, que ele não quer que pare o barulho justamente porque era o único barulho naquele silêncio infindável do pampa. Então, muito dessa questão do que se estereotipou como esse gaúcho chucro vem um pouco dessa vivência que a gente falava, dessa institucionalização, né, desses... Literatura, cinema, novela, tudo nessa tudo. sequência, mais ou menos, né? Sim, o próprio, eu falava do Capitão Rodrigo, né? Quem nunca foi apaixonado pelo Capitão Rodrigo? Foi a primeira paixão da vida, era o Capitão Rodrigo, aquele homem. Nossa, a gente lia, lia, eu acho que foi no ensino fundamental, era leitura obrigatória. Então, nossa, o Capitão Rodrigo. E aí depois a gente teve interpretado pelo Thiago Lacerda, mais ainda. Não, o meu Capitão Rodrigo era Tarcísio Meira ainda. Eu já sou idosa, Cláudia. Mas é aquele estereótipo, é o homem que chega gritando, buenas, então aquilo vai para o Brasil. Não, e Luciana, né? Nós discutimos o outro dia, numa entidade tradicionalista, a poesia O Buchincho, de Jaime Caetano Brau, porque o tema esse ano é Jaime Caetano Brau. E eu lembrei que essa questão, né, desses dois tipos, né, ou arquétipos, até dá para dizer, que estão na psicanálise e na literatura mais antiga. Quem é que vai lembrar do Agamenon na guerra de Troia? Mas lembram do Aquiles. Ainda mais o Aquiles interpretado pelo Brad Pitt. Então lembro daquele o brigão, contra a ordem. Né? Agora o Agamenon, o homem mais velho, né, o organizador, enfim, eles não lembram. Então são tipos ou arquétipos presentes desde a literatura a literatura greco-romana. Estão presentes na literatura brasileira e na rio-grandense, enfim, nas novelas, no cinema. E às vezes as pessoas pegam um pouco por essa figura. E sempre, né, esse homem mais fora da linha, mais fora da ordem, é aquele mais simpático, aquele mais carismático, né, mas ele não é o verdadeiro, ele é um mito. Ele não é um homem verdadeiro. Mas até ele não é a base de todos. Pode ter uma minoria que seja assim. Exatamente. Mas aí tu vai ver o próprio Capitão Rodrigo, né? Eu lembro muito daquela cena inicial do livro, né? De um certo Capitão Rodrigo, quando ele chega, enfim, faz todo aquele esparramo e grita e faz, assim, e todos os outros homens que estão ali, eles dizem, mas o que é isso? Que pessoa é essa? Né? Principalmente o Juvenal Terra, que diz, mas quem é essa pessoa? E aí, aonde é que vai cair o encanto do Capitão Rodrigo? Justamente lá na Bibiana, né? Então, todos aqueles homens eram homens fechados. Né? E o Capitão Rodrigo entra como contraponto daquilo ali. E é esse contraponto que vai, né? Que aí, não, né? Que quando foi feita a minissérie, eu não sei, aquela minissérie dos anos 80? 86. Foi no Sesc Centenário da proclamação. Mesmo, a Globo produziu. Que tinham até a abertura, tinha as pinturas do Glauco Rodrigues, daqueles do Pampa, assim, que era muito bonita a abertura. E aí, claro, esse Capitão Rodrigo vai para onde? Para todos os outros estados. E aí se fortalece essa questão estereotipada do gaúcho gritão. É mais narrativa do que propriamente história. Hoje você fala muito em narrativa, né? Com as redes sociais, né? As narrativas. E se constrói narrativas. Uma delas, muito comum, e aí voltando para a história, nossa área, né? Que a história diz, é a luta, a Guerra Farroupilha foi a luta dos gaúchos contra o Brasil, ou contra o Império Brasileiro. É uma simplificação da história da Cinderela, do bem contra o mal, da Branca de Neve, sabe? Talvez para ensinar para uma criança, construíram essa narrativa. Coitados, os gaúchos, né? Coitadinhos, lutaram, né? Contra um grande império, maldoso império, né, português, enfim. Isso é narrativa. A gente vai ver que o movimento Farroupilha, ele era um movimento republicano que estava organizado em todo o país.
existindo revoltas farroupilhas em todo o país. Inclusive o Partido Farroupilha, né, dá para dizer assim, ele foi organizado por um baiano, Cipriano Barata, né, e quem organizou o Partido Farroupilha aqui nessa região foi o Tenente Alpuim, um militar carioca que veio para cá, que desrespeitou a monarquia do Rio de Janeiro, mandavam para cá, para o sul, e aqui o Tenente Alpuim acabou organizando, né, esse grupo de revoltosos. No meio desses revoltosos vai encontrar mineiros, Domingos José de Almeida, vai encontrar José Mariano de Matos, negro e carioca, um general negro e carioca, né, que estava lutando aqui do lado. Tu vai encontrar uma catarinense como a Anita Garibaldi, o próprio Garibaldi, um italiano, José Ruedas, um uruguaio, vai encontrar gente, o John Grings, um estadunidense, né, que eram homens que tinham ideal republicano, né, de derrubar as monarquias do mundo e instituir repúblicas, e estavam lutando aqui. Então era um grande movimento, né, contra aquele governo que estava lá, estava no Rio de Janeiro. E para isso se juntaram todos os homens que não se alinhavam à ideologia monarquista e queriam um ideal republicano. Eleger um presidente da República, ter liberdade, igualdade, mais humanidade, enfim. Então é muito simplista essas narrativas. A guerra nossa dos gaúchos contra o Império Brasileiro. E a gente tem que abandonar, tentar romper com essas narrativas. É mais difícil, é mais complexo, é muito mais difícil de entender. Mas quem quiser entender Revolução Farroupilha tem que entender de política. Nós estamos aqui num canal ligado a uma instituição essencialmente política. Se não entender de política, e eu vejo muito tradicionalista, Luciano, dizer, eu odeio política, sabe? Mas então querem ainda se dizer Farroupilha? Se odeiam política? Querem entender Revolução Farroupilha? Odiando política? Foi um movimento essencialmente político e militar. Então, e é complexo, porque a política não é coisa simples. Não é coisa simples. Não é a história da Cinderela, né, da princesa, né, coitadinha contra as malvadas. É muito complexa a política. Então tem que se entender, né, a Revolução Farroupilha em toda a sua complexidade. Uhum. E qual a importância, além de se ter esse entendimento, da gente também manter esse tradicionalismo vivo com todas as questões, os ícones da nossa cultura gaúcha, enfim, o tradicionalismo esse mais original, como a gente comentava antes, até com as questões do chimarrão, por exemplo, que foi foi declarado patrimônio histórico aqui do estado, tem o nosso churrasco também, e as pilchas que hoje em dia, eu pelo menos percebo que não é mais comum se ver fora, por exemplo, dos CTGs ou de eventos como o acampamento Farroupilha, não é uma roupa que a gente usa no nosso dia a dia. Então, qual a importância e também como, né, se manter esse tradicionalismo vivo, Luciana? Bom, é como a gente já vinha falando, né? Porque eu acho que tudo isso é fruto de um processo, né, que a gente hoje vivencia. Então a questão da indumentária, sobretudo, a gente vê e questões assim bem pontuais, né? Quando a gente vai aqui ao Uruguai, o pessoal tá caminhando na Rambla lá com o seu mate, né? E aqui a gente tenta um pouco disso também, né? Apesar de ter no domingo o pessoal que caminha, eventualmente o Cláudio está sempre com sua mateira, né? Mas não é uma prática que a gente vê assim, o pessoal lá na rua da praia caminhando com mate, com a térmica embaixo do braço, do que é uma prática comum ali em Montevidéu, por exemplo. Então, essa questão nossa aqui, como o Cláudio estava falando, que vem de um processo de construção, de ressignificação, de tentativa de aproximação de questões históricas com questões antropológicas, né? Vai muito de o que quer se performatizar muitas vezes para o que quer se trazer como referência da sua, sei lá, da sua família, da sua cidade, enfim, né? Então, o chimarrão me parece uma coisa bastante pontual e até a gente discute bastante aqui, se fala chimarrão é mate, afinal de contas, né? Porque
cresci falando mate, até que um dia, acho que na escola, alguém me disse, mas não é mate, chimarrão. E aí a gente naquela né, necessidade infantil de pertencer ao grupo, diz, então tá, não é mate, estava falando errado a minha vida inteira, então agora é chimarrão. Mas são coisas que a gente, né, acaba adotando em função dessa tentativa de integração. Mas enfim, a própria indumentária, né, quando a gente vê, por exemplo, as referências dos primeiros registros de imagem que a gente vai ter dos gaúchos aí, dos gaúchos, que aí a gente tem uma coisa bastante ampla, né? O que a gente vê hoje já é bastante diferente, né? E muitas vezes, aí eu acho que vai muito mais na questão do Enarte, que é outro departamento também, mas a busca por essas pilchas mais históricas. E a importância também de dizer como elas foram construídas, qual era o fundamento, por exemplo, por que o cara usa uma bombacha e não uma calça que não seja larga? Por que ele usa um lenço, um chapéu? Porque toda a questão da indumentária, ela tem uma funcionalidade. E isso é importante, né? Eu lembro, agora acho que foi o ano passado, retrasado, na Semana Farroupilha, chegou um aluno meu na escola com uma bombacha. Eu digo, nossa, olha aí, chegou a bombacha. Por que serve a bombacha? Ele, porque é do gaúcho. Eu digo, ok, primeiro ponto, tá. Mas e por que o gaúcho usava bombacha? E aí um silêncio, fez-se o silêncio. E aí a gente vai buscar as referências e tá, vamos pensar por que o cara vai usar uma bombacha, né? E aí falta um pouco disso também na escola. E aí a gente já traz uma outra problemática, que é a questão do ensino da história do Rio Grande do Sul dentro das escolas, né? A gente precisa levar um pouco também, ela foi um pouco dissolvida nas disciplinas e nos anos também, né? Nos anos, as antigas séries, né? Mas pensar quem é esse gaúcho e por que ele tinha que usar esse tipo de roupa no campo, na sua lida campeira, né? E aí, claro, que aí depois vai passar por todo um processo de institucionalização, né, Cláudio? Sim. Da roupa que tem a roupa da lida campeira, a roupa de gala, enfim, aí são outras... E por que às vezes eu, Giovanni e outros estamos teimando para separar a Revolução Farroupilha do culto, né, as nossas tradições, o tradicionalismo, o gauchismo, até a gente tem usado esse termo. A Ondina e a Maria Eunice estão usando mais a questão do gauchismo, por todo esse grande grupo que eu falei inicialmente. Os farroupilhas não usavam bombachas. Os farroupilhas não usaram bombachas nunca. A bombacha vai chegar, uma das teorias é que ela chega aqui com a guerra contra o Paraguai. E para vestir a cavalaria rio-grandense, a cavalaria uruguaia e a cavalaria argentina. Por essa razão, né, esses três tipos de gaúchos hoje vestem bombacha. Se não tivesse ocorrido a guerra contra o Paraguai, provavelmente, né, cada gaúcho ia ter sua roupa diferente. Xiripá de um jeito ou de outro. Mas como a Inglaterra promoveu essa guerra desses três países contra o Paraguai, ela trouxe da Turquia, né, as bombachas para vestir a cavalaria rio-grandense, uruguaia e argentina. Então esses gaúchos são semelhantes nisso aí, por um fato histórico. Como eu falei anteriormente, os farroupilhas nunca se chamavam de gaúchos, por aquela questão era ofensivo. Então tem que separar, esse período que é tão curto na nossa história, 10 anos da história do Rio Grande do Sul, não é nada para estar atrelado, vinculado a uma coisa que é muito maior, que é a cultura gaúcha. Já existia, né, gauchismo, gauchidade, antes do período Farroupilha, e passa a se construir e se reconstruir esse gaúcho, essa identidade gaúcha, depois desses 10 anos da Revolução Farroupilha. Então, para que ficar atrelado, vinculado a essa questão? Então, agora, tradições se mantêm pela celebração, pelo rito, pela ritualização. E, assim como as tradições no Nordeste, né, e a festa junina, que é muito comum no Nordeste, é pelo rito. Lá eles têm, né, um mês de festa junina. Né? Então, é a ritualização que vai sedimentando, né, esses costumes. Então, tem que haver ritualização.
o ensino, a educação pode ajudar, dar outros conteúdos, mas é a ritualização, é campo da antropologia também, né? Não houve a educação da cultura gaúcha justamente pela existência do MTG. Porque a gente quer ensinar cultura gaúcha, o gauchismo, de um ponto de vista mais amplo, ou quer ensinar tradicionalismo, com regras, tem que ser assim, tem que ser assado. Como tu falasse, não é mate, é chimarrão. Eu sou de Quaraí, estudei em Alegrete, lá sempre foi mate. Vamos tomar um mate. Aí chega aqui, não, o nome que deve ser é chimarrão. Aí o outro, uma vez num festival, um tradicionalista disse, não, uma música que é ajujando mate, Luiz Marenco. E a pessoa estava querendo dizer que essa palavra não existia, que isso era criação, invenção. Nós tomamos jujo no mate, na fronteira é muito comum, dizendo isso. Eu tive que trazer um dicionário, de ir lá na biblioteca da escola da cidade, estava fechado, trazer um dicionário para mostrar para o tradicionalista que se ajuja o mate, sim, está aqui, ó, a palavra jujo existe no dicionário. Claro que eu estava com um dicionáriozinho, um Aurélio daqueles bem pequenininho, a palavra jujo não ia aparecer, traz um dicionário decente, grande, bem, aí aparece esse vocabulário todo, né, indígena, afro, enfim, o nosso vocabulário é riquíssimo em contribuições, né? Grande parte do vocabulário gaúcho ou é indígena, guarani, ou é banto, africano. Então a gente fala em fandango, palavra africana. O porongo do mate é palavra africana. Matungo, cavalo, palavra banto, africana, e por aí vai. Então é uma grande contribuição negra para essa cultura indígena, para essa cultura que a gente chama de gaúcho. Então, por essa razão, não é cultura de branco, não é cultura de elite, e muito menos cultura de estanceiro. Perfeito, é um assunto muito rico, a gente toca diversos aspectos, né? E, enfim, a gente teria muito mais perguntas para fazer para vocês, mas a gente já está se encaminhando para o encerramento do nosso programa. Então vou abrir aquele espacinho para as considerações finais, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que faltou, começando então primeiramente com a Luciana e já te agradecendo por participar do programa aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, muito feliz em poder estar aqui compartilhando, né, enfim, pesquisas que a gente desenvolve já há bastante tempo. E também levantar a questão importante que a gente falou bastante da literatura, né, Cláudio, que a literatura ela é fundamental para a gente entender esse processo de como esse gaúcho é construído, mas também pensar um pouco na arte, né, e como a produção de imagens do gaúcho também influencia em toda essa enfim, todas essas questões que a gente vinha discutindo, sobretudo a farroupilha, né? Porque a gente tem, e aí é uma coisa que eu acho tão interessante da gente discutir, mas o nosso primeiro conjunto de pinturas de história no Rio Grande do Sul foram com a temática farroupilha. E foram encomendadas pelo Borges de Medeiros, que era o presidente da província na época, a artistas que eram, né, artistas renomados no panorama artístico do Brasil na época. Então, pensar a construção da imagem do gaúcho e essa relação que acaba tendo, que o Cláudio traz aqui, essa relação muito estreitinha entre farroupilha e gaúcho, é um ponto que é polêmico, mas ele está ali pronto para ser, né, discutido e debatido. Porque quando o Borges faz essa encomenda das pinturas, e aí ele faz, são 6 telas gigantescas, imensas, que tem por tema a proclamação da República de Piratini, o retrato do Bento Gonçalves, depois ele encomenda para outro artista a pintura da Anita Garibaldi fugindo do ataque na casa, ela recém tinha dado à luz ao primeiro filho, depois o transporte dos lanchões do Garibaldi, a Batalha da Ponte da Zenha e, por fim, a chegada dos casais açorianos. Então, é uma temática ampla de uma narrativa farroupilha, né? E por que cargas d'água, né, estaria Borges de Medeiros encomendando pinturas, né, para um palácio, porque a gente está falando isso aqui em 1912,
de encomendas de pinturas que seriam usadas, seriam colocadas dentro do Palácio Piratini, de um palácio que estava em obras ainda, que não tinha um espaço. Bom, essa pintura vai chegar, nós vamos colocar na parede X, Y, Z. Não tinha um espaço, mas tinha uma narrativa, tinha um tema, e o tema era a Farroupilha. Era a base lusitanista que a gente estava vendo se desenvolver na escrita da história do Rio Grande do Sul, nessa historiografia que muito, né, que em grande parte dela estava ali, o Instituto Histórico e Geográfico estava produzindo essa história também, né? Então é interessante a gente ver como a literatura, a história e a arte, elas vão caminhando e vão produzindo esses significados. Então quando a gente vê esse conjunto de pinturas chegando em diferentes momentos, óbvio, né, lá no Palácio, a gente vai vendo o que era, né, essa construção de uma nova imagem de um governo republicano aqui no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que a gente tinha lá no centro do país um Décio Vilares também, né, em contato com o governo brasileiro, de se construir a imagem, o rosto para o Tiradentes, aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha a mesma coisa, que era construir uma história farroupilha através de imagens. E aí vai caminhando as imagens, e o bacana dessa história toda é que essas pinturas com a narrativa farroupilha, elas desaparecem, ficam um tempo guardadas, aí de repente elas surgem, elas são escondidas. Então aí a gente está vendo como a farroupilha ela é utilizada em momentos específicos da história, né? Então, por exemplo, elas somem do palácio, depois cada uma vai para um destino diferente em função, né? Em funções diversas por questões também, né, históricas aí do contexto daquele momento. Perfeito, Luciana. Eu vou passar também, então, para rapidinho a gente fazer esse encerramento também com o Luiz Cláudio, agradecer a participação do senhor só por conta do tempinho que está um pouquinho apertado. Vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais breve, mas muito obrigada também pela participação do senhor. Nós que agradecemos, né, Luciano? Nós, historiadores, poderia estar aqui um antropólogo, um psicanalista, um sociólogo, a discussão seria ainda mais empolgante. Nós, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Vou terminar aqui com uma pequena parte de uma poesia do Jaime Caetano Brown, que ele foi o tema dos festejos farroupilhas desse ano. E ele trabalha muito, foi um primeiro autor que trabalhou com essa visão de gaúcho das três pátrias, o gaúcho uruguaio, argentino e rio-grandense. Então ele diz assim, em espanhol, em castelhano, al pie del mismo fogón, los gauchos de tres banderas, brasileño y oriental, rio-grandense y argentino, piedras del mismo camino y agua del mismo caudal. Hicieron de tu señal himnos de patria y clarín, hasta el más hondo confín, bajo el cielo americano, de Osório, Artigas, Belgrano, Madariaga e San Martín. Obrigado. Perfeito, muito bacana e, como eu tinha falado antes, um assunto que daria para desenvolver muito mais, só, enfim, a gente acaba tendo essa limitação de tempo, mas agradeço muito a presença de vocês dois para fazer esse programa tão interessante com a gente e, enfim, também vamos nos despedindo com isso de quem acompanha a gente aí de casa, você, nosso telespectador. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira a gente se encontra novamente com outros temas a serem aprofundados. Não deixem de conferir a nossa programação acessando o canal TV Câmara Porto Alegre no YouTube, que está agora na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!